Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na linha de frente, mas principalmente vamos falar sobre o discurso do Putin de hoje cedo lá na Rússia, o que muda nisso daí, quais são as perspectivas. Vamos falar um pouquinho também do discurso do Bolsonaro, infelizmente, na ONU ontem também, né? Vamos ver o que vai mudar com essas coisas todas aí no fronte diplomático. Esse vídeo é o vídeo do dia 21 de setembro de 2022, a gente faz vídeos aqui todos os dias desde o início da guerra. Essas notícias de hoje foram sugeridas por Erich, Replicante e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pessoal, só para avisar vocês, eu vou estar viajando amanhã. Eu vou a São Paulo participar de um debate com um rapaz lá no Monarch Talks, exatamente sobre guerra Rússia-Ucrânia. Quem tiver interesse em assistir é no canal do Monarch no Rumble, tá? Não é no YouTube. E o outro rapaz lá, eu não lembro o nome dele, não sei quem é, mas a gente vai discutir esse assunto. Pelo que eu entendi, ele é uma Russete lá, né? Só que a minha preocupação eu vou tentar manter os vídeos direitinho. O vídeo de amanhã deve sair com certeza no horário certinho. O vídeo de sexta-feira deve atrasar. Por quê? Porque eu vou ter que dormir em São Paulo de quinta para sexta-feira. Então eu só volto na sexta-feira de manhã cedinho aqui para o Rio, mas é possível que eu não tenha tempo de preparar o vídeo na manhã de sexta-feira para sair no horário certinho. Então talvez atrase 1 ou 2 horas o vídeo na sexta-feira, tá bom? Mas tá tudo certo, é só por conta da viagem mesmo, e em seguida, no sábado, a gente já volta à programação normal. Pois bem, eu vou até falar com vocês sobre a linha de frente, o que teve de mudança, mas teve pouca coisa, e o grande assunto de ontem foi justamente o discurso do Putin, né? Foi um discurso rápido e cercado de confusão, que o Dmitry resumiu muito bem aqui, né? 10 minutos mentindo descaradamente, 4 minutos explicando por que precisam fazer a mobilização, e 1 minuto ameaçando o mundo com armas nucleares. Esse foi o resumo. 15 minutinhos de discurso, 10 minutos só falando besteira, né? Enfim, mas o mais engraçado, o que mais chamou atenção foi o seguinte, né? Que o Putin avisou ontem no meio do dia que faria um pronunciamento às 8 da noite lá na Rússia. Ficou todo mundo esperando o pronunciamento do Putin. A gente sabe que o Putin está numa situação desesperadora. Como eu expliquei para vocês, né? As defesas dele aqui em Luhansk já estão quase cedendo, e ele sabe que os soldados estão desmotivados, o pessoal não está querendo lutar, não vê saída para isso daí, não vê como impedir o avanço dos ucranianos. A moral dos soldados russos aqui na região de Luhansk está muito baixa, os ucranianos já estão quase vencendo essa linha de defesa aqui próximo a Lima, muito provavelmente vão pegar ainda desprevenida a linha defensiva que os russos estão tentando fazer em Svatov, então não tem nada para parar os ucranianos aqui, ele vai perder muito território. E o que está causando? Qual que é o pior problema de tudo disso para o Putin? É a desmoralização das tropas. Ele precisa fazer alguma coisa para dizer para os soldados russos que estão na Ucrânia, eu estou fazendo alguma coisa, a gente vai fazer alguma coisa para impedir a derrota. Porque no momento que o soldado percebe que a derrota é certa, para que ele vai lutar, não é mesmo? Então, isso foi a gente sabia que ele ia fazer esse discurso. Ele adiou, mas olha só, ele marcou 8 horas, adiou para as 9, depois adiou para as 10, aí depois lá para as 10 tiraram todas as menções a esse pronunciamento do Putin, e algumas outras pessoas falaram que ficou para o dia seguinte, cedo. E realmente, hoje cedo, teve o pronunciamento dele por volta das 10 horas da manhã lá em Moscou, e acabou de acabar agora há pouco, teve o do Putin, depois teve o do Shoigu. Eu estou gravando isso daqui agora, são 1 hora, 1 hora da tarde mais ou menos lá, são 7 horas da manhã aqui no Brasil. Então, o que a gente vai fazer aqui agora eu vou dar um overview de cada um dos pronunciamentos. Primeiro o pronunciamento do Putin, depois o pronunciamento do Shoigu, e em seguida a gente vai ver exatamente o que isso muda na guerra. Adianto para vocês, muda muito pouco no fronte militar. Pode mudar na diplomacia. No fronte militar não muda quase nada, mas vamos lá. Bom, vocês sabem, eu não falo russo, né? Então eu tô confiando aqui no Dmitry Apelovich, que fez um sumário muito bem feito aqui do discurso do Putin. E ele fala aqui que ele acompanhou o discurso do Putin, coisa e tal, dizendo sobre a necessidade de tomar medidas para preservar a Rússia, o direito de autodeterminação da Rússia. Olha só, Putin, que eu saiba, o país não tem o direito de autodeterminação no sentido de invadir outros países, né? Porque senão, por óbvio, você vai chegar na violência completa. Se todo mundo tem o direito de autodeterminação de invadir outros lugares, né?
Enfim, aí fala que o Ocidente persegue valores falsos e coisa e tal. É aquela tentativa do Putin de dizer que ele é o grande bastião do conservadorismo e coisa e tal, quando a gente sabe que não tem ninguém mais globalista, ninguém mais contra o conservadorismo do que o próprio Putin, né? Aí, enfim, vai falando aquela baboseira toda de que o Oeste, que o Ocidente quer botar armas na Ucrânia, aquela lorota toda que ele usou para justificar a invasão dele no primeiro momento. E eu não vou falar muito sobre isso aqui. E aí começa a chorar também que a linha de frente tem mais de 1.000 quilômetros de extensão e coisa e tal. Ô Putin, você pode reduzir essa linha de frente a 0, cara. É só chamar os seus soldados de volta, a linha de frente vira 0 quilômetros. Mas ele tá chorando aqui e ele fala ainda que não, que a Ucrânia tentou até negociar, mas aí que o Ocidente não deixou ela negociar. O que é falso, a Ucrânia nunca quis negociar. Ou melhor, ela começou até a negociar no início porque havia a possibilidade das tropas russas saírem da Ucrânia. Depois que isso foi tirado da mesa, não tem por que a Ucrânia negociar mais, não há por que a Ucrânia entregar território para os russos, né? Enfim, então ele falou sobre os imigrantes, os refugiados da Ucrânia, aquelas pessoas que eles sequestram na Ucrânia e levam para a Rússia, né? Bom, aí ele falou que nós faremos o possível para garantir que os referendos possam ser feitos com segurança e vamos reforçar os referendos, vamos aceitar os referendos. Né? Então ele está falando que aquelas 4 regiões ali, que é Kherson, Zaporizhia, Luhansk e Donetsk, que devem fazer referendos. Aliás, a gente vai falar mais adiante, mas já está marcado o referendo a partir de amanhã, dia 22 do dia 23 até dia 27 de setembro devem ser os referendos, mas ninguém se importa com isso, porque todo mundo sabe que isso deve ser falso, vai dar resultado que eles querem se juntar à Rússia, é óbvio, não tem nenhuma chance desse referendo dar outra coisa, né? E daí ele chora de novo que eles estão enfrentando a OTAN. Não estão enfrentando a OTAN, estão enfrentando a Ucrânia mesmo, né? Mas enfim, aí ele anuncia mobilização parcial. Mas a gente vai ver que há quem questione isso daí, não é parcial não, tá? Pode ser uma mobilização total que ele está fazendo aqui. Vamos entender isso mais adiante. E daí ele diz que todo mundo que é reservista e que já serviu aos militares anteriormente vai ser obrigado a ser alistado agora, a ser mobilizado. Então isso é um ponto, ele não declarou guerra. Na verdade eu cheguei a falar no Twitter ontem que a gente já tinha um outline desse discurso dele ontem, que falava justamente isso, que ele está guardando a declaração de guerra para um eventual novo avanço ucraniano, né? Porque é muito provável que aconteça nas próximas horas. Mas por hora ele anunciou apenas mobilização geral. Não faz diferença, tá, no final das contas, porque a única coisa que a guerra muda do ponto de vista prático é a mobilização geral. Só que é aquele negócio, né? Você guarda um negócio, mais um discurso de peso que ele pode fazer mais adiante. Enfim, então a mobilização lá vai começar agora. Falou também sobre ordens para empresas produzirem bens militares, que agora, a gente falou ontem sobre isso, passou uma lei lá na Duma, né, na Câmara dos Deputados russo, que colocava penas para quem resistisse à mobilização, coisa e tal, e também para empresas que não aceitassem ordens do governo para produzir equipamento ou produzir munição, esse tipo de coisa. Então, ele está anunciando basicamente uma guerra completa, com mobilização completa, sem o nome de guerra neste momento, né? E daí ele fala que Washington, Londres e Bruxelas estão empurrando Ucrânia para brigar no território russo. Não tem nenhuma evidência disso, não tem nada. Ao contrário, né, os americanos até impedem os ucranianos de atingir com HIMARS o território russo, né? Então eles estão usando chantagem nuclear na usina de Zaporizhia. Quem está usando isso são os próprios russos. E que a OTAN está falando sobre armas de destruição em massa contra a Rússia. Não falou em momento algum sobre isso. E nós vamos usar todos os recursos. Isso não é um blefe. Estamos usando todos os recursos. É um blefe. Evidentemente que é um blefe, a gente sabe que é um blefe, mas é um blefe que o Putin usa com muita frequência, né? É só para isso que servem armas nucleares, no final das contas, um blefe. Então, esse foi o discurso. Teve mais algumas coisas aqui, ele falou, mas os ventos podem soprar na direção do oeste também, coisa e tal. Enfim, o que se tira desse discurso do Putin? A mobilização e os referendos. É isso que a gente vai falar agora, né? Bom, aí logo em seguida veio o Shoigu
Shoigu, o ministro da Defesa da Rússia, né, falando que aí os detalhes da mobilização que vai ser feita, né? E aí ele começa chorando, dizendo que os ucranianos perderam metade do exército deles e coisa e tal, e que os russos só perderam 5.000 pessoas. Tá bom, Shoigu, a gente acredita em você, vamos fazer de conta que a gente acredita, né? E aí ele falou que os conscritos vão continuar a servir apenas no território da Federação Russa, e o que não quer dizer nada, porque, né, como os referendos vão dizer que, certamente vão dizer que agora Kherson, Luhansk, etc., agora é tudo Rússia pelos referendos, então isso não quer dizer nada, né? Pode ser que sejam colocados lá também. E nós temos quase 25 milhões de pessoas que serviram o serviço militar na Rússia. Então, desse pessoal todo, a gente vai fazer uma mobilização parcial entre 1 e 1% dessas pessoas, ou seja, alguma coisa em torno de 250 mil a 275. Na verdade, o número que está circulando por aí são 300 mil pessoas. E todo mundo vai passar por treinamento e será montado em unidades antes de ser mandado para a zona de guerra. A gente sabe como é que funciona isso, né? A gente viu bem o pessoal comentando no início da guerra que o treinamento é dar 2 tiros com fuzil e é isso aí, me mete bronca, né? Uma semana de treinamento. Eles provavelmente vão fazer pelo menos algumas unidades muito rapidamente, por quê? Como eu falei para vocês, a situação é emergencial lá na Ucrânia. A Ucrânia está conseguindo avançar muito rápido ali em Luhansk e muito provavelmente vai destruir as defesas russas ali na região, né? Aí ele disse que nós vamos manter a operação especial e vamos até o final, até conquistar toda a liberdade do pessoal ali Aí é diferente, né? Porque eles falavam originalmente que era só o Donbás, agora já incluiu Kherson, Zaporizhia e coisa e tal. Vamos falar um pouco aqui sobre o decreto de mobilização, né? O decreto de mobilização, basicamente, começou hoje a mobilização no território russo. Vão ser escolhidos pessoas que serviram as Forças Armadas em algum momento. Vamos definir que o nível de pagamento vai ser o mesmo do pessoal que já está na operação especial, e os contratos assinados pelas pessoas que assinaram contratos se tornam agora por tempo indeterminado. Ou seja, lembra que essa operação especial inicialmente tinha muita gente que assinava um contrato de 6 meses ou de 1 ano para lutar, e depois desse período estava livre para, né, retornar para a Rússia. Agora não, esse período agora ficou estendido indefinidamente, embora vai manter as condições, né? E quem for recrutado agora também vai ter as mesmas condições. Eles definiram aqui algumas situações de dispensa, quem será dispensado dessa mobilização a partir de uma determinada idade, por problemas de saúde, com questão judicial e coisa e tal, e o governo da Rússia vai financiar essa mobilização que eles chamam de parcial o tempo todo, e que os oficiais de alta patente da Rússia é que vão garantir que isso vai funcionar em cada local. Então, assim, eles já devem ter designado determinados generais ou comandantes russos que vão fazer a conscrição em cada região da Rússia, né? Aqui já começou uma discussão, né? Porque embora o Putin tenha falado em mobilização parcial, no final das contas, no decreto dele, o que está dizendo é que ele vai definir uma cota para cada região e não botou número nenhum. Então, embora ele tenha falado que vai ser 1%, essa mobilização que ele anunciou agora, não tem garantia que vai ficar nisso. Entenda, ele está dizendo que agora ele vai chamar 1%, mas ele pode amanhã chamar mais 1%, mais 10%, mais 20% dentro do mesmo decreto. Não muda de forma definitiva isso daí, né? Eles fazem muita questão de ressaltar que a mobilização é parcial, e coisa e tal. Por quê? Porque o grande problema dessa mobilização é a perda de imagem do Putin, né? A população russa não gosta de mobilização. Ninguém quer ser levado para uma guerra contra a vontade. O povo russo gosta muito de guerra, está muito a favor da guerra, quando a guerra é lá longe. Agora que está tendo que ir o pessoal, ou seja, para o público interno, eles estão dizendo na Rússia que será uma mobilização parcial. Não, é só um pedacinho, só 1% e coisa e tal. Mas, na verdade, esse decreto vai muito além disso, né? E aí, vamos falar aqui sobre algumas críticas. Por exemplo, o Arestovich está falando aqui que referendo e mobilização na Rússia não terão consequências militares, exceto acelerar o colapso e a revolução na Rússia do Putin. Por quê? Porque isso vai destruir um contrato público indescritível ou invisível sobre o qual o regime Putin tem se realizado até agora. Guerra só na televisão.
esse é um ponto importante que eu já mencionei, né? O público russo adora as guerras do Putin porque elas são só lá na televisão. Nunca é feito, ninguém é chamado a entrar na coisa diretamente, né? Aconteceu com as guerras na Geórgia, né? As guerras na Chechênia, desculpa, e agora com a guerra na Ucrânia. A falta de infraestrutura para mobilização, principalmente o número de comandantes júniores necessários para transformar os mobilizados na imagem de um exército. Isso é um problema que aconteceu inclusive na Ucrânia. Tá? A Ucrânia tinha dificuldade justamente por quê? Porque os melhores quadros da Ucrânia estavam lutando na frente de batalha. E aí você precisa treinar as pessoas. Quem que você vai chamar para treinar as pessoas? Você não pode tirar um oficial que está lá na frente de batalha para voltar para treinar o pessoal na retaguarda, né? Mas a Ucrânia teve a vantagem de poder usar os países amigos. A Inglaterra está treinando um monte de gente, a Espanha está treinando gente, um monte de países está treinando soldados ucranianos. E aí esses países, em tese, não estão participando da guerra, não tem problema nenhum com dispensar o pessoal mais experiente deles para ensinar, e os ucranianos estão sendo treinados, né? Além de, lógico, ter estrutura na própria Ucrânia para treinamento do pessoal também. É muito importante notar isso, tá, gente? A mobilização na Ucrânia já aconteceu desde o primeiro dia da guerra, desde o dia 24 de fevereiro. A Ucrânia já está indo para o 4º ou 5º lote de mobilização de 300 mil pessoas lá na Ucrânia, né? Então, assim, não vai fazer diferença militar essa mobilização na Rússia do jeito que eles estão fazendo. E a grande diferença entre as duas mobilizações é que enquanto na Ucrânia o pessoal, em sua maioria, quer lutar, quer defender, a opinião pública vê a defesa do país como algo importante, na Rússia tem esse problema. O pessoal não... Ok, gosta de ver a guerra, gosta de falar que o Putin está ganhando e coisa e tal, mas na televisão, na prática... E capacidade de combate extremamente baixa entre os mobilizados por falta de motivação. É o que eu mencionei. É muito diferente do lado ucraniano isso. Presença de um grande número de inimigos ocultos de guerra entre os mobilizados. Isso é um ponto que o pessoal tem falado, né? Aliás, isso é um problema que aconteceu com a Rússia em todas as guerras que ela perdeu e coisa e tal. Qual que é o problema de você fazer uma mobilização indiscriminada? Você vai colocar um monte de gente que não necessariamente te apoia com arma na mão. Eles podem, até num primeiro momento, estar mais focados em destruir o inimigo, né? Você vai botar na linha de frente para eles atirarem no inimigo. Mas, no momento que acabar essa coisa, com a derrota da Rússia, esse pessoal vai ter que voltar para a Rússia, ainda menos satisfeito com o Putin, e agora sabendo usar arma, uma arma na mão. Olha que coisa. É por isso que não é incomum o pessoal ter problemas depois de guerras fracassadas na Rússia, né? E com relação aos referendos também não vai haver nenhuma diferença, isso não muda em nada no final das contas. É lógico, isso é um blefe do Putin para dizer que vai usar bomba atômica e coisa e tal por invasão da Rússia, mas na verdade pode ter até o efeito contrário, porque para pensar. Até aqui, os Estados Unidos estavam dizendo para a Ucrânia para não atingir cidades russas ou território russo nesse avanço deles lá com o HIMARS, por exemplo, para evitar escalar a coisa. Agora que a Rússia está dizendo que aquele território ali agora é dela, então, né, então pode usar agora o HIMARS onde quiser. Pode usar em Belgorod, pode usar em Kursk, pode usar em qualquer lugar da Rússia que está valendo. É a mesma coisa que usar em Kherson, não é mesmo? Enfim, ou seja, na verdade isso pode ter até o efeito contrário ao que o Putin está querendo. E como eu falei para vocês já, negócio de usar a bomba atômica, a bomba atômica se usa como blefe mesmo. É essa a razão de existir de uma bomba atômica, né? O uso estratégico dela tem muito pouca eficácia no final das contas, né? E outra coisa que o Arestovich falou também é que, na verdade, eles estão estimando em 300 mil russos sendo mobilizados e que isso vai, na verdade, apenas conseguir manter, isso apenas confirma que ele já tem a conta de 150 mil soldados russos entre mortos, feridos que não vão voltar e desistências, porque... É o que ele fala, né? A gente sabe que tem 80 mil soldados russos entre mortos e com problemas de saúde grave. Isso é estimativa até da OTAN. Mas a gente não sabe quantos que desistiram, quantos que fugiram. Agora, pelo que indica aqui, deve ser em torno de 150. Qual que foi a lógica do Shoigu? 150 que a gente perdeu nesses primeiros 6 meses de guerra aí, mais 150 que a gente vai perder nos próximos 6 meses, já deu os 300 para manter
a mobilização russa lá na região, né? Fica claro com essa mobilização que a Rússia ela se contenta agora em manter o território que ela tem. Ela estava esperando, aquilo que eu falei para vocês, né? Há muito tempo que a Rússia sabia que não conseguia manter esse território. Ela estava esperando um acordo de paz, alguma coisa, um cessar-fogo. E, aliás, essa foi a vergonha que o Bolsonaro passou lá na ONU ontem, falando o discurso do Putin, né, um cessar-fogo, porque aí eles mantêm o que eles conquistaram ali na região de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, né? Ou seja, o que eles estão planejando é justamente isso, não é ataque. Eles estão apenas mantendo o número de pessoas no exército russo, a ideia deles é defender esse território, né? O Mikhail Khodorkovsky está apontando aqui que esse discurso do Putin, né, que você quer guerra total, eu não estou blefando e coisa e tal, tá na cara que é discurso de gente desesperada, né? O que vai acontecer justamente é o agrupamento do Ocidente em torno da Ucrânia agora, e a situação para a Rússia deve ficar ainda mais complicada no fronte diplomático, né? Então, veja, o que a gente está falando aqui? Vai ter algum efeito do ponto de vista militar, esses novos recrutas lá no campo de batalha? Sim, vai ter. Porque um dos grandes problemas que os russos têm hoje em dia é falta de pessoal. Um dos motivos pelos quais os ucranianos conseguiram avançar bem, conseguiram tomar uma boa parte aqui de Kharkiv, estão muito próximos de tomar aqui a parte norte de Luhansk, coisa e tal, é porque a Rússia não tem gente. As pessoas não ficam lá, não tem soldado, não tem pé no chão. Então, isso vai ser corrigido, vai ter soldado, vai ter mais gente. Isso vai resolver todos os problemas? Não, não vai resolver todos os problemas da Rússia. Então, isso vai resolver, sim, alguns dos problemas. Você pode esperar um exército russo um pouco mais combativo agora, tanto na capacidade ofensiva quanto defensiva. Mas isso vai fazer uma enorme diferença? Não, não vai fazer uma enorme diferença, pelos motivos que a gente falou. O pessoal é mal treinado, é pessoal novato, é pessoal que não está com vontade de lutar, que não quer lutar. Então, embora vá fazer alguma diferença militarmente, isso não deve fazer tanta diferença assim. Mas, lógico, só o tempo vai dizer o quanto vai melhorar o exército russo ou não com essa medida, né? Existe um outro efeito de mais curto prazo, que isso vai dar um boost moral para os soldados russos que estão lá. Isso é verdade. Porque a verdade é que muitos soldados russos que estavam lá já estavam se sentindo abandonados pelo Putin, pelo exército russo. Os ucranianos estão avançando, a gente não consegue fazer nada, a gente não tem gente, não tem equipamento, não chega munição. Então o cara bate o desespero. Por isso que muita gente estava fugindo, estava correndo, estava recuando, estava desertando, enfim, um monte de gente saindo ali, e isso é um dos grandes problemas. Isso deve estancar um pouco. Por quê? Porque agora o soldado que está lá na frente, ele continua na merda, continua sem apoio, continua sem artilharia, continua sem tudo. Mas agora, pelo menos, ele viu que a Rússia está mexendo as coisas, né? Vamos ter chance no futuro. Então, você tem esses dois efeitos que certamente vão acontecer. O efeito imediato de uma melhora na moral das tropas russas e o efeito daqui a pouquinho, quando a chegada desses novos recrutas, que pode ter certeza vão começar a chegar em 2 semanas, esse papo de que vão fazer treinamento, coisa e tal, não, vão botar o pessoal com bucha de canhão lá na frente. E aquilo que eu falei, não vai fazer tanta diferença assim, mas vai fazer alguma diferença. Vamos ver como é que isso vai ficar em termos militares daqui para frente. Agora, se isso era uma coisa boa, por que o Putin não fez isso antes, né? E é como eu expliquei para vocês, ele não fez isso antes porque ele sabe que isso não é uma coisa tão boa assim. Primeiro que esses efeitos lá na linha de frente, os efeitos militares, não devem ser essa coisa toda, e por outro lado, os efeitos políticos disso vão ser muito ruins para ele na Rússia, né? Então já tem o pessoal fazendo meme aqui, né? Foi só o Putin e o Shoigu anunciarem a mobilização parcial que o Deep State russo já respondeu com um impulso rápido. Compraram todas as passagens para Istambul e Yerevan. Na verdade, a gente tem informação, tem aqui a lista de passagens compradas, né? Explodindo aqui nos últimos momentos aqui. E, na verdade, nesse momento, segundo está circulando por aí, já não tem passagem para nenhum lugar fora da Rússia. Todos os voos, todos os assentos de todos os aviões saindo da Rússia para qualquer outro lugar do mundo. Não são muitas opções, tá? A Rússia não tem voos hoje em dia para a maior parte dos lugares, mas tem, por exemplo, para Turquia, tem para Israel, tem para alguns outros lugares, e já estão todos lotados, todo mundo fugindo imediatamente dali, né? Chega a ser engraçado realmente. E aqui, ó. Sim, e outra coisa, eles também anunciaram que não podem sair do país pessoas, homens entre 18 e 65 anos, a menos que eles consigam mostrar uma evidência de que eles estão viajando pelo Ministério da Defesa, né?
Parece que isso começou agora. Não foi, muita gente conseguiu embarcar ainda ontem à noite, agora de manhã cedo, mas agora, é esse momento que eu estou gravando o vídeo, 1h da tarde lá eu não sei se o horário da Rússia é o mesmo da Ucrânia, mas enfim. No meio da tarde lá na Rússia já não pode mais homens entre 18 e 65 anos embarcarem. Também não conseguem passar nos pontos de fronteira. Tem aviso de homens russos tentando entrar na Geórgia, tentando entrar em outros países e não conseguindo, né? E lógico, para quem não tem dinheiro para comprar uma passagem de avião, para tentar uma passagem... Que aliás, outra coisa também é tickets de trens, né? Trens para fora da Rússia também, todos esgotados. E quem não tem dinheiro para pagar uma passagem de trem, aí tem aqui, ó, estourou a busca no Google na Rússia, como quebrar seu braço em casa. Se não tem jeito de resolver com viagem, né, para fugir, quebra o braço para não ir para a guerra, né? Bom, enfim, esse tipo de coisa, gente, é uma reação natural, né? Muita gente vai pensar esse tipo de coisa. Pouca gente vai acabar fazendo, de fato, isso daí. A gente sabe como é que funciona isso. A maior parte do pessoal prefere ir para a guerra, prefere obedecer, infelizmente. Mas o fato é que a gente está vendo muita revolta na população russa, como era esperado. O suporte a essa guerra do Putin está caindo rapidamente, né? Isso daqui é um bate-papo entre pessoas russas, lá um grupo de Telegram lá de russos batendo papo sobre isso. E se você ver a tradução aqui, os membros do United Rússia deveriam dar exemplo e se mobilizar nas primeiras fileiras. Ou seja, o pessoal criticando, o United Rússia é o partido do Putin, então eles estão falando, os partidários do Putin deviam dar o exemplo, né? Vai lá vocês para frente de batalha, pô. Já o outro aqui não teve nem coisa, né? Morte ao Putin e seus amigos. Uma gíria meio ruim aqui. Kremlin vai fazer alguma coisa com você mesmo. E, enfim, tem vários palavrões nessa parte aqui, né? Morra, escória, por favor. E aí, a primeira categoria de conscritos deveriam ser os deputados e seus filhos e coisa e tal. Enfim, isso aqui, tem que mandar o filho do Medvedev para lá imediatamente, coisa e tal. Ou seja, o que eles estão criticando é isso. Os políticos arrumaram uma guerra que não tem lógica nenhuma e agora querem mandar eles para lutar na frente de batalha, né? Ou seja, para morrer lá na frente de batalha. E o pessoal está revoltado com muita razão. Repara como é que é diferente a situação da Rússia e da Ucrânia, né? Porque a Ucrânia foi provocada. As pessoas percebem que elas têm que defender a propriedade privada delas, defender a propriedade daquelas pessoas que estão com elas ali, que convivem com elas, que estão na mesma cidade, que estão no mesmo país, né? A Rússia não. A Rússia, essa guerra é uma escolha. Foram os políticos que escolheram fazer essa guerra e agora querem botar os jovens para morrer nessa guerra lá, né? Eu acho que é o grande erro de que muita gente comete nessa guerra é achar que é equivalente as duas coisas. Não, não é equivalente, não. A Rússia foi quem invadiu a Ucrânia. É diferente totalmente. Bom, e aí, para desespero do pessoal que estava xingando aqui, dizendo que os deputados deveriam ir primeiro, ao contrário, os deputados receberam para eles e sua família receberam uma isenção da chamada. Pois é, meu amigo, aquilo que eu falo, né? Político é para isso, amigo. Ele não vai botar o dele na reta, não. Ele vai botar o seu na reta, né? Enfim, já estão chamando para grandes manifestações, então aqui isso aqui é um aviso de manifestação para hoje, dia 21, às 19 horas, em várias cidades russas. Tem o alerta lá na internet, lá na Rússia. As forças policiais já foram mobilizadas para conter essas manifestações na Rússia. Vamos ver o tamanho dessas manifestações, porque vai dar uma boa imagem para a gente do quanto a população ficou insatisfeita com essa convocação, né, com essa mobilização. E o Navalny falou que o Navalny, que é o político de oposição ao Putin, ele apoiou as manifestações, falou que está de acordo com as manifestações e o pessoal vai apoiar as manifestações também. Pode ser que seja uma coisa grande, porque, lembra, o Navalny, embora ele esteja preso, ele tem um time de colaboradores, de assessores na Rússia, que já organizou manifestações muito grandes, né? Vamos ver como é que vão ser as manifestações. Hoje eu falo sobre essas manifestações amanhã, né? Bom, além da mobilização, houve também a questão dos referendos, né? A gente já falou que também nesse pronunciamento o Putin falou que vão ser feitos referendos do dia 23 a 27 de setembro na LPR, DPR e também em Kherson
e Zaporizhia, né? Então, vão fazer esses referendos lá. Agora, repara, no discurso, o Putin não disse que iria aceitar isso daí. Por quê? Qual que é o problema do Putin aceitar esse negócio? Porque se ele aceitar a anexação desses territórios, ele vai estar delimitando os territórios. Vai dizer, a gente não vai avançar mais, a gente vai parar aqui, a gente vai fazer uma linha defensiva. E isso pode ser ruim para ele estrategicamente, em termos de estratégia militar, né? Ou seja, ele abre mão de atacar alguma coisa na Ucrânia, porque aí ele estaria, de fato, de novo, iniciando uma nova guerra. Então, ele está limitando até onde está a posição. Se ele disser que reconhece todo o Oblast como sendo russo, então ele está reconhecendo o território que ele não controla. Então isso automaticamente já bota ele numa posição de já estar sendo invadido. Então como é que ele vai justificar quando a Ucrânia invadir mais alguma coisa que agora é pior? Não, pô, já estava invadido quando se decretou a anexação do território. Então essa coisa toda, o Putin saiu pela tangente nisso daí. Ele não quis dizer o que ele vai fazer com o resultado do referendo. Mas o mais curioso de tudo é como que o pessoal já trata o resultado do referendo como sendo anexação à Rússia, né? Assim, a gente sabe que né? A ideia é que se fosse um referendo de verdade, se houvesse uma leve suspeita de ser algo isento, de ser algo real, a gente deveria pelo menos falar que, né, conforme o resultado do referendo, vai haver anexação à Rússia. Não, eu tô falando que já vai ser que estamos na próxima semana 4 regiões vão juntar a Rússia e coisa e tal, né? A gente sabe, mas a verdade é essa, a gente sabe que não tem legitimidade nenhuma esses referendos, como não teve o da Crimeia em 2014 também, é uma lorota esse negócio de que, não, o pessoal quer entrar na Rússia. Parada é essa, né? Enfim, mas fica bem claro esse tipo de coisa aqui, né? Bom, o Ministério da Defesa britânico, ele falou que o Putin quebrou várias de suas próprias promessas ao mobilizar a população, ao invadir áreas além do Donbás, né? Ele tinha falado que a operação especial dele era no Donbás, agora já entrou Kherson, Zaporizhia e coisa e tal. E no final das contas, não importa o fato de que não importa a quantidade de ameaças e propaganda, nada disso pode esconder o fato que a Ucrânia está ganhando a guerra e que a comunidade internacional está unida e a Rússia está virando um pária global. É isso daí. Resumindo a história toda. Vai mudar alguma coisa? Do ponto de vista militar, pode dar sim alguma vantagem à Rússia, muito questionável isso, deve ser pequena vantagem. Do ponto de vista diplomático, não ajuda em nada, porque ninguém vai levar esses referendos a sério. E do ponto de vista da comunidade internacional, só isola a Rússia ainda mais, né? O Biden ia falar ontem na Assembleia das Nações Unidas. Você sabe, a Assembleia das Nações Unidas, sempre o primeiro a falar é o presidente brasileiro, por uma questão de tradição, e o segundo é o presidente americano. E o Biden falaria logo depois do Bolsonaro. Ele adiou para hoje, muito provavelmente em função desse discurso do Putin. Temos que ficar de olho no que o Biden vai falar hoje na ONU, porque certamente vai ter coisas importantes aqui, né? Uma das coisas que já foi falada ontem é que o Departamento de Justiça já pediu ao Congresso americano para legalizar a transferência de ativos russos para a Ucrânia em resposta ao referendo. Ou seja, existe uma grande quantidade de bens russos apreendidos nos Estados Unidos, na Europa também, e o que o Ministério da Justiça está querendo é justamente agora transferir esses bens para a Ucrânia, o que vai transformar-se em dinheiro para o governo ucraniano fazer o que quiser, ajudar na reconstrução, comprar armas, se defender, enfim. E outra coisa que a gente teve ontem também foram soldados russos se rendendo, vários deles, mesmo antes desse discurso do Putin. O que a gente tem visto muito é isso, o pessoal se rendendo, né? Esse tipo de imagem tem acontecido em vários lugares lá na Ucrânia. O Chris Owen discute aqui também o assunto do discurso do Putin, e o que ele coloca aqui de adicional é só que, olha só, o problema todo é o desespero do Putin. O Putin tinha que fazer alguma coisa, ele não tinha alternativa. Se ele não fizesse nada, a presença russa na Ucrânia ia desmoronar em poucas semanas, capaz de não chegar no ano que vem essa guerra. Mas o que ele fez é bom? Não, é um ato desesperado. É o que ele podia fazer, é isso. Então, ele não espera grandes mudanças nisso, ao contrário, ele acredita que o Putin está sacramentando a queda dele do poder em muito pouco tempo, né? Falado sobre o discurso do Putin, o discurso do Shoigu, vamos ver o que tem aqui de mudança em termos de linha de frente. De fato, não tem muita coisa. Teve tentativa dos russos de avançar aqui em Bakhmut, sem nenhum sucesso. Como a gente falou para vocês, isso aqui é uma coisa totalmente inútil, porque a ideia deles antes
de invadir aqui, é fazer a pinça com o pessoal que estava em Zion para fechar aqui Sloviansk, Kramatorsk, coisa e tal, mas não vai conseguir mais isso, porque os ucranianos estão tirando os russos aqui de cima. Teve alguma mudança em termos de área conquistada, se você olhar aqui, ó, os ucranianos avançaram um tiquinho aqui em Bilorivka, um pouquinho aqui em Lima, liberaram a cidade de Drobichev e Novoselivka, quer dizer, liberaram não, né? Essas cidades agora estão disputadas, né? Elas estavam nas mãos dos russos, agora estão disputadas. Lima ainda está na mão dos russos, mas cada dia mais próxima de cair, né? E os ucranianos andando aqui em Bilorivka, chegando próximo de Lysychansk. Teve mais um monte de ataque aqui em Horlivka, por exemplo, em Horlivka é aqui, ó, próximo a Donetsk, né? Que teve esse incêndio. Isso daqui é depósito de munição em fogo. Teve também uma mensagem aqui capturada pelos ucranianos que mostram o pessoal do batalhão Vostok lá em Kherson reclamando que não tem munição, que não tem artilharia para suportar eles. Então, eles acabaram sendo bombardeados com artilharia e não tem munição, não tem nada, estamos tendo uma perda enorme, coisa e tal. Enfim, mostra como é que a situação lá em Kherson dos russos está desesperadora e justamente um dos motivos é esse daqui. As Forças Armadas ucranianas atingiram uma coluna de equipamento militar que estava preparando para tentar cruzar o rio de Dnipro, próximo de Nova Kakhovka. Lembra, a gente falou sobre aqui Nova Kakhovka, que tem aquela represa, e que é um dos pontos que os russos ainda estão tentando passar coisas aqui, seja pela represa, seja através de barcaças no rio aqui, né? Mas, é lógico, os ucranianos atingem, volta e meia, essas tentativas russas de abastecer, né? O resultado final é que os russos continuam sem nenhum suprimento adequado aqui no norte, cada vez mais perdendo território nessa margem direita aqui do Dnipro, né? O ISW também foca na análise justamente da situação aí dessa mobilização dos russos, né? Sobre os referendos e coisa e tal. Ele coloca aquele ponto que a gente falou aqui, que agora, já que supostamente o sul da Ucrânia é parte da Rússia, né? Segundo o referendo, os russos podem botar os conscritos na frente de batalha. Então isso é uma coisa que, num primeiro momento, vai ajudar militarmente, mas vai acabar sendo pior do ponto de vista político para o Putin, porque vai começar a morrer conscrito. Família nenhuma gosta de ver o seu filho de 18 anos indo para a guerra e voltando num saco. Então isso vai dar problemas para o Putin, né? Tinha mais algumas coisas para a gente falar aqui. O Cazaquistão está aderindo às sanções na Europa, não está deixando passar comboios indo para a Rússia com suprimentos. Tinha um outro artigo aqui, mas eu vou falar rapidamente aqui, porque a gente já está gastando muito tempo. Eu vou falar sobre isso em outro dia. Bom, vamos falar sobre o discurso na ONU, né? Mais uma decepção do Bolsonaro. O Macron dessa vez está certo. Quem assiste o meu canal aqui, vê meus outros vídeos, sabe que eu sou muito crítico do Macron. O cara é um sacana que fica usando a questão ambiental para mover a política dele lá na França. Ele sabe que a questão ambiental é bem vista lá, tanto pelo pessoal da esquerda quanto pelo pessoal do agronegócio, que recebe muito dinheiro do governo lá na França. Então ele fica usando isso para prejudicar o Brasil. É um sacana esse cara. Mas nisso aqui ele está absolutamente certo. Ele está falando que países que se recusam a ficar do lado da Ucrânia nessa guerra contra a Rússia são cúmplices da Rússia nisso daí. E é a pura verdade. É só você ver quem são esses países. O México, o López Obrador, falou, não, porque temos que fazer um cessar-fogo de 5 anos. Lembra, é isso que a Rússia quer. O que a Rússia quer é manter os territórios que ela conquistou dessa vez. Por quê? Ela sabe que não vai conseguir mais nada e ela quer se reforçar para daqui a 10 anos fazer uma outra guerra igual a essa. É o mesmo que ela fez quando pegou a Crimeia em 2014, pegou uma parte do Donbás em 2014, aí agora andou mais um pouquinho, daqui a pouco ela vai conseguir com essa guerrinha em escadinha tomar a Ucrânia toda. É um absurdo, não é aceitável isso, a Rússia tem que sair da Ucrânia inteira, não tem outra discussão. A Rússia quer paz, o mundo quer paz, ótimo, é só o Putin sair da Ucrânia. Acabou, a paz é imediata, eu tenho certeza que a Ucrânia não faz questão nenhuma de invadir nada na Rússia. É só o Putin tirar as tropas dele da Ucrânia que a paz se faz imediatamente. Tirar as tropas e, lógico, começar a pagar as reparações, né? E o Bolsonaro, infelizmente... não adianta, né, cara? Eu tenho esperança que o cara vai aprender
que alguém ali no entorno dele vai falar alguma coisa, mas não adianta, o cara é um merda mesmo. É aquilo que eu falo para vocês, eu vou votar nele, eu não tenho alternativa aqui no Brasil. O Bolsonaro, embora nessa questão da Ucrânia ele esteja absolutamente errado, ele tem acertado em muitas outras coisas por aqui, então no final das contas é o melhor candidato, mas eu vou falar para vocês, dói o meu dedo na hora de digitar o número dele, a digitar o 22 lá na urna, porque sinceramente a posição dele ontem foi vergonhosa. De falar que não, que o mundo precisa de paz, que Rússia e Ucrânia têm que sentar para negociar e que não podemos fazer sanções, que sanções prejudicam todo mundo. Não, meu amigo, que coisa é essa? Ninguém está aplicando sanção à Ucrânia. A sanção está sendo aplicada ao país invasor, ao país que invadiu. Não é o maior erro que esse pessoal comete é de achar que é equivalente Rússia e Ucrânia. Não é. Um país invadiu o outro, não tem equivalência nenhuma nisso daí. Um absurdo completo. O Bolsonaro tá igual um idiota chupando o pau do Putin nessa porra da ONU. Um absurdo isso completamente, né? Enfim, e como eu disse para vocês, vamos ver o que o Biden vai falar hoje. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.